Pandemia, vacinação contra a Covid-19 e a gripe e os efeitos da imunização na cidade do Rio de Janeiro. Esses foram alguns dos temas que a Natasha Franco conversou com o secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorange. Pois é, Yasmin, para isso a gente convidou o secretário municipal de saúde, Daniel Sorange, para falar um pouco sobre vacinação contra a gripe, vacinação contra o coronavírus e também os desafios da pasta nessa gestão. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço, é um prazer. Pois é, secretário, a gente teve um grande desafio essa semana, né? Calendário de vacinação contra a gripe e contra o coronavírus vão caminhar juntos e aí um desafio para que não haja aglomeração nos postos de saúde e também precisa respeitar aquele intervalo, né, de tempo entre a vacinação da gripe e a vacinação do coronavírus. Como é que foi trabalhar esse calendário que agora abre da gripe para toda a população? Natasha, é um desafio, muita gente para ser vacinado ao mesmo tempo. É uma logística super complexa. São 280 pontos de vacinação na cidade do Rio de Janeiro e um calendário com pouca dose de vacina para você manejar. Felizmente, o Rio de Janeiro está conseguindo avançar no seu calendário, muito na frente da maioria das outras capitais, pela rede capilarizada que a gente tem de atenção primária, pela adesão da população também à vacinação. A gente tem uma ótima adesão, cumprindo 90% do público vacinado para cada faixa etária que passou. Então, é um momento muito desafiador a vacinação, mas é um momento também de esperança para a gente na Secretaria de Saúde. A gente viveu momentos muito difíceis. Muitos profissionais de saúde foram internados e até mesmo morreram de Covid-19. É um momento muito difícil para a cidade, para o abastecimento das unidades, para a organização dos processos de trabalho. E a vacina é a nossa grande esperança. Então, acho que todos os profissionais de saúde da Secretaria Municipal estão muito felizes de estarem na frente na vacinação e avançando aí nesse processo como um todo, né? E agora 2 calendários, o da gripe e o do coronavírus junto, e aí tem que levar em consideração aquele prazo, né? São 15 dias entre uma vacina e outra. É isso, tudo ao mesmo tempo. A gripe a gente já vacinou 1 milhão de pessoas, a gente tem a meta de vacinar 2.200.000 pessoas com a vacina da gripe. Para isso a gente ampliou para toda a população, por faixa etária, e ela vai até o final do mês de agosto. E a vacinação da Covid, a gente espera estar acelerando ela ao máximo. Ela está prevista para acabar no final do mês de agosto. A gente já lançou um calendário acelerado, vocês estão vendo que nas últimas 2 semanas a gente já acelerou esse calendário. E a gente espera, e o prefeito tem cobrado muito da gente, para o Rio de Janeiro acabar na frente. O grande problema, eu acho, que na vacinação no coronavírus tem, que são o que estão sendo chamados dos sommeliers de vacina, né? A gente tem ainda um problema muito sério e a faixa etária que realmente preocupa é agora dos 40 anos, porque são essas pessoas que estão sendo internadas, né? A gente se cria com muita tranquilidade para essa questão dos sommeliers. Tem muita gente que está vivendo um verdadeiro pânico e com uma assimetria de informação. Então, algumas pessoas acham que uma vacina é melhor do que a outra, ou escutaram falar alguma coisa de algum efeito colateral de um tipo de vacina e de outro. Então, a gente tem que trabalhar para esclarecer a população que todas as vacinas são seguras e que todas as vacinas protegem contra a Covid-19. Esse é o nosso objetivo. Se eu não tomo a minha vacina o quanto antes, eu estou mais tempo exposto ao risco da Covid. Nessa semana que passou, a gente vacinou o grupo mais importante, que é o grupo das pessoas com mais de 40 anos. Esse grupo corresponde a 45% das pessoas internadas na cidade. Então, de 40 a 59 anos, quase a metade das pessoas internadas estão nessa faixa etária. Então, a gente vai começar a ver resultados ainda melhores do ponto de vista de mortalidade, do ponto de vista de internação para a Covid-19. Então, esse grupo, a gente teve repescagem todos os dias para que eles possam se vacinar e estimular que eles se vacinem. E agora a gente vem para o grupo abaixo de 40, que a gente vai ter muito poucas repescagens nesse processo. Então, repescagem mesmo só para aquelas pessoas que estavam trabalhando ou que tiveram um bom motivo para não ir se vacinar. Essa coisa da repescagem, muitas pessoas estão com dúvidas exatamente por conta disso. Tem gente que está internada, tem gente que não pôde sair do trabalho, tem gente que está embarcada, tem gente que começou um emprego agora e aí não tem condição de sair, e aí o horário de atendimento nos postos de saúde é de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Como ter certeza que essas pessoas não estão literalmente batendo na porta de cada posto e só indo se vacinar no último que encontram? Claro, isso é muito difícil, por isso que precisa ter repescagem. A repescagem é importante, mas se todo mundo for na repescagem, não tem planejamento que dê conta. Então, é muito importante que as pessoas
tenha consciência, uma consciência de cidadania, que se vacinar no seu dia, você está se protegendo, protegendo a sua comunidade. As vacinas só vão fazer efeito de verdade se a gente tiver uma cobertura ampla das pessoas, se a gente tiver uma proteção coletiva. Isso já mostra, por exemplo, esses dados são muito importantes quando a gente fala do público acima de 60 anos, né? Os dados de internação e morte já mostram que a vacinação desse público aqui na capital fluminense fez efeito. É impressionante, a gente estava esperando ter um inverno com aumento de número de casos, um aumento de número de casos muito expressivos. A gente estava esperando chegar a 2.000 internações por Covid-19 simultâneas. A gente chegou a ter 1.400 pessoas internadas com Covid e a gente viu justamente o contrário. A gente viu que o efeito da vacina, ele reduz a internação. Hoje a gente tem menos de 600 pessoas internadas com Covid-19 na cidade. É 40% menos do que a gente tinha há uma semana atrás. Então, são números muito expressivos e que mostram, de fato, que as vacinas fazem efeito, que as vacinas protegem contra a internação e também protegem contra o óbito por Covid-19. São números impressionantes, que a gente nunca imaginou ter um efeito tão rápido da vacinação e a gente espera que isso continue acontecendo. Mesmo assim, a gente recomenda que as pessoas continuem usando máscara, se protegendo, porque os números são positivos. E as medidas de restrições são necessárias, mas né, para na que verdade. eles continuem positivos, é necessário que as pessoas se protejam. Então, a máscara é fundamental. Enquanto a gente não tiver um número bem baixo de casos e não tiver quase zerado aí nas internações, a gente não pode abrir mão da máscara. As restrições, algumas delas já diminuíram, mas elas ainda são importantes. Se a gente se aglomerar, a gente vai abrir espaço para novas variantes. Então, a ideia é que a gente procure segurar ao máximo, evite se expor desnecessariamente, para garantir que esses números vão continuar baixos e até que o processo de imunização avance ainda mais. É um desafio, porque a gente também entende que a população ficou muito tempo com medidas restritivas, não é fácil ainda se manter em casa, não é fácil utilizar máscara, mas é necessário, e se você estiver fazendo isso, você vai estar protegendo a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Então é um grande desafio para a população, para os governos, para toda a sociedade, mas é um desafio necessário. É uma questão de cidadania, né? Exatamente. Foram 3 casos confirmados da variante Delta aqui no Rio de Janeiro e existe uma preocupação maior em relação ao monitoramento dessa variante? A gente já sabe que a variante Delta vai circular no Brasil, já foi identificada em São Paulo, tem outros resultados de genotipagem ainda para sair. Resta a gente saber se ela, de fato, ela vai conseguir ser predominante do que a variante P1, né? A variante que hoje circula mais aqui, né? Que 80% dos casos no Rio são dessa variante, são da variante P1. Então, a gente resta saber se ela, de fato, vai conseguir ser predominante em relação a P1, ou se, de fato, a gente vai ter uma redução de casos tão expressiva que a gente não vai ter nem P1, nem Delta, nem nenhum outro tipo de variante. A gente vai conseguir reduzir muito o número de casos. Eliminar o coronavírus não vai ser possível de maneira tão breve, mas a gente pode controlar ele, ter ele como uma exceção. A gente espera que o número de pessoas vacinadas seja tão grande que o coronavírus fique restrito àquele grupo de pessoas que não se vacinaram. Por isso o estudo da terceira dose, por exemplo, para os idosos ainda esse ano? Exatamente. Aí tem algumas discussões que vão começar a se abrir, né? A primeira discussão que começa a se abrir é a utilização de vacinas heterólogas, vacinas de diferentes fabricantes para completar um esquema vacinal. Basicamente o que aconteceu com as grávidas Pfizer com AstraZeneca e assim sucessivamente, porque já existiam estudos que comprovavam eficácia, né? Exato. Vários países do mundo, 10 países recomendam já a utilização de vacinas heterólogas e 4 países permitem a vacinação de vacinas heterólogas. Aqui no Rio de Janeiro a cidade foi pioneira a permitir isso para garantir a imunização das grávidas. Foi muito importante porque a gente protege um público que estava adoecendo gravemente, muitas gestantes estavam indo a óbito por Covid, então proteger elas com a segunda dose da vacina da Pfizer é fundamental. E essa discussão se abre para a população em geral. Será que isso é mais eficaz? Será que isso é melhor para completar os esquemas vacinais?
para as pessoas que tiveram reação grave com a vacina, com o tipo de vacina. Isso é um avanço que está na discussão, está na pauta do nosso comitê científico permanentemente. E é claro que isso também vai depender aí do aporte de doses, do que for mais importante para a gente garantir uma boa logística. Uma outra discussão que se abre é após toda a população vacinada, a vacinação dos adolescentes ter sido realizada, e também depende de como está acontecendo a vacinação nos outros países, que é difícil falar em terceira dose quando você tem países que ainda não vacinaram quase nada, então precisa ter uma generosidade, a gente precisa... Afinal, vivemos num mundo globalizado. Se olhar, né, nosso papel no mundo entre todas as cidades, mas é óbvio que essa discussão da terceira dose ela vai começar a surgir, ela é importante. Depois de um certo tempo, a vacina vai perdendo um pouco o seu efeito e a gente não sabe se essa terceira dose vai ser feita um ano depois da segunda dose, se ela vai poder ser feita para os idosos acima de 70 anos no final do ano, ainda esse ano, se de fato ainda essa proteção vai se manter e a gente pode esperar um pouco mais e fazer no meio do próximo ano ou pré-período de inverno do próximo ano, junto com a vacina da gripe sazonal. Isso a gente ainda não sabe, mas é muito importante que a gente comece a ter essas discussões para se planejar. Pois é, secretário, e Paquetá pode ser até um exemplo disso, né? O monitoramento desse estudo pode facilitar nas tomadas de decisões depois, né? Exato. Paquetá é uma pesquisa incrível, né, que a gente está desenvolvendo junto com a Fiocruz, é justamente para trazer essas respostas. A gente colheu amostras de sangue da população de Paquetá, a gente vacinou 96% da ilha. Dos resultados da amostra de sangue, 21% das crianças já tinham tido Covid-19, 40% dos adultos que não se vacinaram já tinham tido Covid, então é uma soroconversão muito alta. E das pessoas que fizeram a primeira dose ou a segunda dose, 90% já tinham marcadores de proteção para Covid. Então, a gente vê que há de fato assim, uma capacidade de proteção muito alta com as vacinas. E agora a gente vai ter a segunda dose, a gente vai fazer a vacinação dos adolescentes de 12 a 18 anos em Paquetá, 21 dias antes da segunda dose de todos, fazer um intervalo mínimo da vacina da Pfizer para os adolescentes e acompanhar aí como é que funciona esse processo de imunogenicidade num grupo, numa população que tem características parecidas com a nossa, né? Então a gente espera que Paquetá ajude a gente a trilhar os futuros caminhos de como se proteger cada vez mais para a Covid-19. E aí, saindo da pandemia, a gente consegue aí pensar em talvez um carnaval, um ano novo? Será? Essa eu acho que é a pergunta que o prefeito faz para o senhor todos os dias, né? Secretário, e aí, vamos conseguir ter Réveillon e Carnaval? Eu acho que está todo mundo muito ansioso, de fato, com as festas, com o Réveillon. Foram momentos muito duros, né? E é claro que todos querem voltar para a festa, querem se abraçar, querem voltar a aglomerar ou voltar para os seus eventos religiosos, mas a gente ainda precisa ter um pouco de cautela. Então, sempre que a gente está falando das festas e tudo, a gente tem que olhar para frente, planejar as festas, planejar o Carnaval, planejar o Réveillon, mas se preocupar com o agora. E o agora é vacinar, se proteger, utilizar máscara, evitar se aglomerar. Para o futuro, esse planejamento é ótimo, mas para o momento, a gente tem que ter muita consciência de que o que a gente fizer agora vai fazer muita diferença para o futuro. Se a gente ficar escolhendo vacina, se a gente ficar disseminando a doença de maneira mais veloz ainda do que ela já acontece, provavelmente a gente vai estar prejudicando o nosso futuro. É importante a gente ter cautela e cuidar desse momento. E se Deus quiser, ano que vem, o Rio de Janeiro vai ter o maior carnaval do planeta, o maior Réveillon, e a gente vai poder de novo celebrar esse jeito carioca de ser, né? Secretário, para a gente encerrar, eu acho que assim, o coronavírus é o nosso foco do momento, é o aqui e agora, mas eu acho que esse cargo dentro da secretaria, uma das secretarias mais importantes do governo, é a gestão da saúde. E você veio da gestão passada do governo Eduardo Paes, com um grande projeto em relação ao atendimento básico de saúde, que hoje é o grande problema do Brasil, não é uma questão só do Rio de Janeiro ou da capital fluminense, mas a atenção básica de saúde deveria ser primordial em todas as capitais. Esse vai ser o foco, talvez, pós-pandemia? É um desafio voltar para
para uma Secretaria de Saúde da qual você já foi secretário. Eu fiquei na Secretaria até 2016. Tivemos muitas conquistas, a gente saiu de 3% de cobertura de saúde da família para 70% de cobertura. Infelizmente, a gente teve um período em que o Sistema Único encolheu. Agora, o nosso foco é reconstruir, é voltar a 70% de cobertura, é garantir um atendimento adequado nas clínicas de família, garantindo um bom suporte de medicamentos, garantindo que os médicos possam estar lá e médicos de qualidade, bem treinados para atender, de preferência com residência em medicina de família e comunidade, garantir condições de trabalho para os agentes comunitários. Então, esse é um desafio que vai acontecer. A gente já está fazendo isso nesse período da pandemia. A gente já está avançando muito nessas questões. E a saúde é um dos setores mais importantes hoje e sempre na gestão de qualquer município. Então, tenho certeza que a gente vai ter bons resultados para mostrar aqui daqui a 4 anos. Obrigada, secretário.